E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Eliezer aqui e hoje a gente vai trazer um vídeo para lá de interessante. Nós vamos falar sobre os processos da morte. O que ocorrerá quando nós morrermos? O que acontece após a morte? Enfim, todo o conceito que nós vamos trazer aqui vai ser baseado no livro tibetano dos mortos, ou o famoso Bardo Thodol. O Bardo Thodol ele não trata especificamente dos processos da morte baseado na visão budista, mas baseado numa visão universalista, porque embora todos nós passaremos pelos mesmos processos, as experiências desses processos serão muito peculiar a cada um de nós. Elas não serão iguais. Os caminhos onde se sucedem o processo da morte serão igual, mas as experiências serão muito diferentes. Algumas delas boas, algumas delas não tão boas assim, algumas delas aterrorizantes. Tudo vai depender das nossas ações, dos nossos karmas e assim sucessivamente. Esse vídeo será muito interessante para você, principalmente se você se pega com essas questões em relação à morte. Enfim, o que eu usei para me trazer aqui para vocês? Eu usei estudos de Bob Thurman, de Pierre Grimes, de Sogyal Rinpoche e um canal que eu achei bastante interessante do Padma Sandhi, que é aqui do Brasil. Achei bastante interessante os conceitos que ele aborda. Também me rendeu aí a leitura deste livro do Sogyal Rinpoche, né, que é o livro tibetano do Viver ou de Morrer, dessa finurinha aqui, bastante interessante, se você quiser se aprofundar. Muitos dos conceitos aqui é baseado neste livro, é claro que a gente não vai trazer como está no livro, né, porque senão seria mais fácil ler este livro aqui, não vai ser tão detalhado, mas eu sugiro que se você quiser se aprofundar, leia este livro que é bastante interessante. E o livro do Bardo Thodol, que infelizmente eu ainda não tenho, mas você vai encontrar aí vários audiobooks em podcasts, no próprio canal do YouTube tem vários audiobooks aí do Bardo Thodol. Enfim, o que mais que eu usei aqui para mim entender esses conceitos? Bom, para vocês que não me conhecem, sabem que há muito tempo eu estudo sobre essas coisas, né? Eu também me baseio sobre as minhas próprias experiências, né, de estado alterado de consciência, de saída fora do corpo, e é uma mescla de tudo. Eu sempre tento abordar essas questões sobre uma ótica mais universalista e não somente uma ótica religiosa, entendeu? Porque eu acho que a realidade última ela é constituída de uma mesma coisa e nós aqui em cima, na superficialidade, interpretamos essa coisa de maneiras completamente diferentes, né? Às vezes até de maneira diversas, né? Mas no final nós estamos falando em palavras diferentes sobre uma mesma coisa. E é isso que o Bardo Thodol vai mostrar pra gente aí. Enfim, depois se eu lembrar aqui de alguma outra referência eu coloco aí. Antes da gente entrar, pessoal, dá uma força pra gente aí, deixando o seu like, isso aí é importante, ajuda a gente na divulgação. Eu acredito que esse vídeo ele é muito importante, porque ele traz uma profundeza e ele tem a ver com as questões daquilo que nós mais tememos, e todos nós, quer queiramos ou não, iremos passar por esses ritos, né? Porque a morte é uma certeza, mas o que se sucede, as pessoas ainda não treinam, não ensaiam e não têm sequer conhecimento algum. Então eu acredito que isso, além de ser consolador também, né? Então ajude nós aí na divulgação, primeiro deixando o seu gostei, que não custa nada, compartilhando esse vídeo com as pessoas que você... Enfim, compartilhe aí com as pessoas, deixe o seu comentário, às vezes pode ser que no transcorrer do vídeo alguns detalhes eu esqueça de falar, às vezes você tem alguma dúvida, enfim, e aos poucos a gente vai incrementando aí, a gente vai nessa troca de ideias e junto a gente vai aprendendo. Enfim, e se inscreva no nosso canal, né? Porque também você vai se inscrevendo no nosso canal, vai ajudar aí a gente expandir o nosso conceito. Enfim, pessoal, eu gosto de ser um cara bem espontâneo, sabe, nas coisas. Eu não sou muito fã dessas ideias de cola, porque eu falo pra você que eu acabo ficando meio perdido, mas vamos encontrar aqui inspiração para falar. Vamos começar a falar um pouco
da questão da morte e da concepção da morte aqui no Ocidente. Como nós encaramos a morte aqui no Ocidente? Você vê que, primeiro, a morte ela é líquida e certa, né? Alguém tem dúvidas sobre isso? Na verdade, todos nós, quer queira ou não queira, como eu disse, iremos passar pelo rito da morte, né? A grosso modo, todos nós iremos morrer. Não importa em que você acredita, se você é ateu, se você é religioso, enfim, que você seja, a morte ela é certa, é a única certeza, né? Diz o ditado que é a única certeza que nós temos. Só que você percebe que no Ocidente nós temos uma conceituação completamente, talvez equivocada em relação à morte, que graças a Deus, né, com esse advento de tantas informações e tesouros, né, da sabedoria do passado, a gente está quebrando um pouco esse tabu em relação à morte, não é verdade? Mas ainda assim existe esse pavor, né, como se a morte fosse a coisa mais ruim que pudesse nos acontecer. A gente evita isso de todas as maneiras, mesmo sabendo que a gente um dia irá passar por esse rito, ainda assim a gente nega isso. Aqui no Ocidente nós não temos o hábito de encarar a morte como, por exemplo, os budistas tibetanos e muitos ocidentais como apenas mais uma transição da vida, né? A gente, mesmo tendo uma concepção religiosa, tem um certo pavor, né? E muitas pessoas têm, assim, não gostam nem de pensar nessa ideia de morte. Então nós temos aqui basicamente dois caminhos. As pessoas que, não, a morte é inevitável, sendo assim, quando ela chegar não tem o que fazer, mas então agora eu vou curtir a vida o máximo que eu puder e, enfim, é isso. Não vou ficar pensando muito nisso. Ou tem aquelas pessoas que pensam na morte, mas elas, assim, têm pavor. Elas negam, elas não querem muito saber sobre isso. E, porventura, a gente vê, assim, nos processos da medicina moderna. É claro que eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Também não estou dizendo que todos esses processos são fáceis da gente assimilar, porque até para mim não é fácil assimilar a morte de um ente querido, enfim. Eu sei que esses processos são dolorosos e eu acredito que até mesmo as pessoas que são aprofundadas nesse assunto, elas passam por esse momento doloroso, porque mesmo você sabendo que a vida continua após essa vida e que a morte é apenas uma transição, ainda assim você vai sentir a dor da perda, a dor da saudade. É como quando você tem um parente que vai trabalhar numa outra cidade, um filho que vai trabalhar numa outra cidade, você sabe que a pessoa está indo trabalhar, mas aí na despedida tem aquela tristeza e tudo mais. Agora você imagina quando a pessoa, né, deixa essa vida para uma outra realidade. Eu sei que esses processos são difíceis, mas ainda assim nós devemos encarar isso, encarar com consciência isso, penetrar nessa questão da morte com mais profundidade para tentar entender com mais profundidade o que ocorre, né? Para aos poucos ir perdendo esse pavor, esse medo. Você vê que a medicina moderna, como eu disse, não estou julgando isso como algo ruim, ela faz de tudo para manter as pessoas vivas. Por quê? Porque parece que a morte é algo ruim. Então a gente às vezes tem uma pessoa que está completamente debilitada, respirando por aparelhos, ela já não, praticamente no estado vegetativo, ainda assim os parentes querem manter a pessoa viva de todo jeito. Às vezes a pessoa está assim, no estado lastimável, ela está em pleno sofrimento, ainda assim a pessoa gasta dinheiro e gasta os melhores médicos e melhores equipamentos e processo de ressuscitação, né? Isso tudo é a denúncia do que? De uma negação do processo da morte. A gente não aceita a morte. Nós, ocidentais, nós custamos muito a entender o processo da morte e aceitar o processo da morte. Isso tudo se dá por quê? Porque nós temos um conhecimento muito superficial da questão da morte. E daí quando entra essa questão da ciência reducionista, o quadro fica um pouco mais pior. O que eu quero dizer da ciência reducionista? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui para não... Cara meio vermelho que eu tava nadando até agora. Quando a gente vem com essa ideia da ciência reducionista, né, que tudo é projeção do cérebro, que tudo é cérebro, que a nossa mente é criada por cérebro, que tudo é mecânico e tudo surge a partir das bases materiais, aí a coisa fica muito mecânica, muito superficial. Ainda assim, nós acreditamos que
essa ideia reducionista é a ideia que está mais próxima da realidade tal como ela é. E quando a gente pensa assim, mesmo sabendo que existem milhares de acadêmicos, né, como o Dr. Jim Ray, Gary Schwartz, Rupert Sheldrake, Amit Goswami, Stuart Hameroff, enfim, David Bohm, uma série de acadêmicos aí que contestam essa ideia, Raymond de Tales, uma série de acadêmicos que contestam essa ideia. Ainda assim, o que prevalece é essa ideia mecânica, que piora o quadro da situação, porque faz a gente temer mais a morte, entende? Porque o seu cérebro é o projetor de toda a realidade, e obviamente quando o cérebro morrer, a morte, toda a nossa realidade se esvai com a morte. Então por que não tentarmos viver o máximo possível, né? Por que não, quando a pessoa estiver ali em um estado lastimável vegetativo, ainda assim fazermos de tudo para que aquela pessoa permaneça viva, entendeu? Então piora o quadro da situação. É claro que essa questão tem sim a sua parcela de importância, porque como eu digo em todos os meus vídeos, todas as coisas que acontecem têm a sua parcela de importância. Nada é tão ruim quanto a gente possa imaginar. Tudo tem a sua parcela de importância. Então a ciência, que vê o cérebro como o causador da realidade, ela tem sim a sua parcela de importância e contribui muito. Mas a gente não pode se limitar a isso. Porque quando eu me limito a isso, perceba que eu estou praticamente jogando fora um conhecimento milenar, né? Que advém, por exemplo, do livro tibetano dos mortos, do livro egípcio dos mortos, né? Dos milênios da sabedoria, né? Dos nossos ancestrais, das sabedorias do budismo, né? De monges que dedicaram todas as suas vidas, né? Ao estudo criterioso e meticuloso da mente. Observe que são gerações e gerações que vão passando esses ensinamentos. E observe que esses ensinamentos, principalmente do contexto ocidental, eles são todos baseados na experiência da pessoa, entendeu? É uma vivência, e dessa vivência é extraído esses néctar, né? Esses tesouros, que seria, por exemplo, o livro tibetano dos mortos, né? Ou a liberação através da audição dos estados intermediários, que seria a tradução melhor. Enfim, mas a gente depois vai falar um pouco mais disso. Vamos falar um pouco. Mas então eu acreditar na ciência reducionista faz com que eu descaracterize todos esses ensinamentos milenares. Como eu disse, imagina que os nossos antepassados, eles não tinham TikTok, YouTube, todos esses fast food que a gente vive hoje, essas coisas todas superficiais. E graças a eles não possuírem essas tecnologias, eles tinham bastante disponibilidade para explorar, né, a nossa mente. E é isso que os grandes mestres, né, pessoas que se retiraram nas montanhas e passaram ali décadas consigo mesmos, estudando profundamente cada detalhe da mente, né? E eu falo para vocês que todo o estudo que nós temos hoje, seja da psicologia, seja da neurociência, seja do comportamento humano, são fragmentos desses estudos dos nossos antepassados. E quando eu penso só nessa mente reducionista, eu estou descartando fora todos esses milênios de estudos, como eu disse, meticuloso e aprofundado, onde grandes mestres, né, de maneira requintada, perceberam cada detalhe que acontece conosco, seja em estado de vigília, seja em estado meditativo, onde entra aí os estados alterados de consciência. E seria bom a gente reaver esses conceitos nossos de hoje em dia. E seria bom a gente abrir margem para perceber que a vida, ela é muito além desses aspectos mecânicos somente. E que, segundo o bardo Todol, essa vida é apenas um bardo. Entendeu? Essa vida é apenas um bardo. Dito isto, vamos aqui a um segundo ponto, que a gente vai falar um pouco sobre o bardo Todol. Bardo Todol, como eu disse, o filósofo Edward Wentz, ele cunhou como o livro tibetano dos mortos, que é para diferenciar do livro egípcio dos mortos. Então foi esse filósofo que cunhou, porque ele foi um dos primeiros tradutores, né, do livro tibetano dos mortos, ou Bardo Todol, para o inglês.
Enfim, e que o bardo, ele tem o significado de transição. O bardo significa entre um estado e outro. Eu achei que a tradução melhor aqui nessa questão seria período. Então os bardos, eles se dão praticamente em 6 períodos. O que seria esses 6 períodos do bardo? Vamos lá. O primeiro é o bardo da vida. Bardo, período. Associa, bardo, período. O período da vida. O que seria o período da vida? Esse período. Ou seja, a vida ela é um conjunto de transições e que não se resume somente nesse estado de vida, mas que resume em vários outros bardos, vários outros períodos, que é entre. Né? E o livro tibetano dos mortos, ele é um guia, ele é um GPS, ele é um mapa que vai nos conduzir de maneira consciente em todos esses processos, para que o seu foco central é que nós nos liberemos da roda do samsara, da roda kármica, dos nascimentos, né, e mortes, porque tudo isso traduz sofrimento. Dentro do samsara, segundo o Bardo Todol, existe basicamente 6 reinos. Esses reinos, eles têm as suas subdivisões, né? Mas basicamente constitui-se o reino dos deuses, que são os reinos superiores, os reinos dos semideuses, que também são os reinos superiores, e o reino dos homens, que ainda assim são considerados reinos superiores. E depois tem os reinos inferiores, mais 3, que seria o reino animal, o reino dos fantasmas famintos e o reino dos infernos. Observe que esses reinos, eles têm 2 conotações. Eles são tanto reinos mentais, psicológicos, como literais, eles existem mesmo, entendeu? Só que observe que o reino humano, ele é considerado um reino superior, mas você vê que o reino humano existe muito sofrimento. Por quê? Porque existe essa identidade, existe orgulho, existe desejo, existe apego, existe inveja, existe todas essas coisas que nós experimentamos, essas sensações. No reino dos deuses, ainda caracteriza o samsara, porque por mais que seja diferente a realidade, ali ainda preserva o orgulho e muitas outras facetas, né, da vida. E tudo isso vai gerar o dual, vai gerar o seu lado bom e o seu lado ruim, entendeu? O Bardo Todol, ele tem um foco principal liberar todos os seres desse ciclo do samsara, que é um ciclo eterno que a gente vai passar entre os bardos. Quer morrer, passa entre os bardos da morte, renasce e assim vai, né? Você pode, né, encarnar num desses reinos, né? Tudo vai depender do nosso karma, tudo vai depender das nossas ações, tudo vai depender dos nossos estados de consciência. E não é a religião A nem B que vai determinar isso. Quem vai determinar isso é o nosso próprio estado de consciência, não importa qual religião, no que você acredita, do que você acredita, o que eu disse. Porque é uma visão universalista. Como eu disse, o foco do Bardo Todol é fazer com que nós nos libertemos, nós deixamos, né, nós nos desapegamos dessa nossa identidade, desse nosso ego, que nós custamos demais a nos apegar, a deixar para trás, entendeu? O foco principal é esse. Mas sabendo que é muito difícil as pessoas se desapegar, e não é por uma questão coercitiva, mas por uma questão da própria vontade de se desapegar, porque você vê que o pavor da morte é o pavor de perder esse sentido do eu, né? Como eu disse no começo, né? Na questão de encarar a morte, negar todas essas questões aí, ter um pavor da morte. Enfim, mas sabendo que é difícil, ainda assim o Bardo Todol vai servir como um mapa, um guia, um GPS para a pessoa se orientar, para possivelmente ela renascer num mundo superior, num mundo celestial, num mundo bom, ainda se não conseguir, ainda assim renascer em mundos astrais bons, e se ainda não reconhecer isso, tentar nascer, né, nos planos físicos, numa família boa, num lugar bom, onde que a pessoa possa se desenvolver para ela liberar na próxima vida, né? O Bardo Todol vai fazer com que a pessoa evite o máximo para, por exemplo, renascer no mundo animal, que é o mundo inferior,
no mundo dos fantasmas famintos, que nós poderíamos classificar aqui os verdadeiros umbrais, os infernos, os purgatórios e o mundo dos infernos também. Essas coisas todas elas variam, não é uma receita de bolo. Como eu disse, todos nós iremos passar por todos esses períodos, esses bardos, mas cada um terá uma experiência diferente da outra, uma experiência muito particular que vai depender do nível de consciência. Algumas dessas experiências serão boas, outras serão aterrorizantes, como eu disse. E o bardo, né, como eu disse, ele é um mapa. Só que nesse vídeo eu não quero trazer os conceitos de como a gente pode fazer para nos liberarmos. Eu quero trazer o conceito justamente da transição, dos períodos que ocorrerão quando você morrer. Mesmo que você queira ou não queira. Porque ele é praticamente o reverso do nascimento. Você entendeu? Como eu digo para você, você pediu para nascer aqui, você pediu para estar aqui, você sabe como se sucedeu os processos para você estar aqui, você não tem a menor consciência de como isso aconteceu. Então, passar por esses processos é a mesma coisa, não importa se você está consciente ou não, irá acontecer, quer queira ou você não queira passar por esses processos, porque faz parte do rito da vida. E quanto maior for a sua consciência em relação a isso, melhor você passará por essas transições, por esses bardos. Então, para frisar, o bardo ele é um mapa que vai nos guiar e nos conduzir com o foco principal, fazer com que nós nos liberemos do samsara, mas se não conseguir, fazer com que nós renasçamos nos melhores lugares possíveis. Beleza? Mas nós não vamos frisar os processos de liberação, e sim somente dos processos que se sucedem. Vamos agora ao terceiro ponto. E antes de tomar aquela aguinha, e mais uma vez, se inscreva no nosso canal, que isso é importante. Deixa o seu joinha, porque ninguém quase interage com o canal da gente. Tá vendo que eu falo pro você, eu gosto de ser espontâneo. E eu lembrei aqui, da onde vem o Bardo Todol? Pra gente entrar no primeiro tópico, no terceiro tópico aqui, que a gente vai abordar agora os processos da morte, como ela acontece. O Bardo Todol, esse livro tibetano dos mortos, ele é um terma, ele é um tesouro que foi escrito por Padmasambhava. Padmasambhava é o grande difundidor da sabedoria budista no Tibete. Padmasambhava ele viveu entre os séculos 7º e 8º. E Padmasambhava, para ajudar as pessoas nesse processo, né, de liberação da morte e como funciona, escreveu esses termas, escreveu o Bardo Todol, que terma, como que eu disse, significa tesouro. E esse tesouro ele foi encontrado por Karma Limpa. E através do Karma Limpa, os tibetanos, os monges, os mestres de sabedoria tiveram acesso a esse terma, a esse tesouro que se encontra aqui, né, no livro de Sogyal Rinpoche, mas que não é esse, que não é o livro tibetano dos mortos. Beleza, pessoal? Era só mais um adendo aqui que eu acabei esquecendo. Como eu falei pra vocês, eu gosto de ser espontâneo, eu não fico usando muita cola, embora eu tenha aqui, mas não fico, sabe, tracejando, que eu acabo, eu não sei, cara, eu acabo ficando mais perdido do que se eu fazer assim, de forma dinâmica, sabe? Porque às vezes eu vou ficando mais inspirado e a coisa flui melhor pra mim. Vamos ao terceiro ponto, então. Como se sucede no primeiro bardo? A saber, quais são os bardos? O primeiro bardo aqui seria o bardo da vida, que é esta vida agora, que nós estamos passando por o período da vida. Dentro desse bardo da vida, nós teremos um segundo bardo, que seria o bardo onírico, que seria o bardo dos sonhos. Quando nós estamos sonhando, ali também é um período, é uma transição da vida, é um aspecto da vida. Então nós temos o bardo da vida, que seria esta vida, este período, o bardo onírico, que é o segundo bardo. Esse segundo bardo eu poderia fazer um subconjunto aqui, entende? Esse subconjunto que seria do bardo onírico, eu poderia incluir aqui sonhos lúcidos, projeção da consciência, saída fora do corpo. E é aí que a gente também pode ensaiar para a morte, né? Nós podemos explorar um pouco os nossos estados alterados de consciência
e os nossos estados mais profundos da mente, né? Eu classifico isso como subconjunto do segundo bardo, que seria o bardo do sonho. Bardo da vida primeiro, o bardo do sonho. O terceiro bardo seria o bardo da meditação. O bardo da meditação nós também poderíamos abrir aqui um subconjunto, que incluindo a meditação, estados alterados de consciência e os próprios psicodélicos, como o ayahuasca. Eu não estou comparando um psicodélico ou estado alterado com o processo de meditação, mas eu posso abrir aqui um subconjunto para dizer, para colocar ele dentro desses três bardos. Então nós vamos ter o bardo de vida, que é isso que nós estamos aqui vivendo, interagindo, o bardo onírico, que é o bardo do sonho, sonho lúcido, projeção astral, saída do corpo, o bardo da meditação, que também poderíamos incluir aí o ayahuasca, psicodélicos, estados alterados de consciência. Entendeu? Como subconjunto. Esses três primeiros bardos nós podemos acessar em vida. Eu posso acessar através de um processo de meditação, através da ayahuasca, através da experiência quase-morte, né, que tem um pouco de similaridade disso, através, como eu disse, da projeção astral, através dos nossos sonhos, explorando mais os nossos sonhos, nós podemos acessar um pouco desses processos, desses períodos da existência, da vida. E que também, assim como esse período da vida, também é caracterizada como um aspecto da existência. Esses três nós podemos experimentar em vida, entende? Ao todo são 6 bardos. Agora, esses outros 3 nós não podemos experimentar em vida. Eles se sucedem somente quando nós deixarmos este bardo da vida, né, e entrarmos nos processos da morte. Que seria aqui o bardo, né, da... Meu Deus, até fiquei meio perdido. O bardo dessa vida, o bardo onírico, o bardo da meditação. Agora nós teríamos aqui o bardo da morte, propriamente dito, onde a dissolução dos elementos começará a acontecer. Depois, esse seria o 4º bardo, nós teríamos o 5º bardo, que é o bardo da realidade. E aí é onde que a nossa consciência vai passar pelas realidades do Sambhogakaya, pelas realidades celestiais, onde, enfim, nós encontraremos muitas coisas que é acessível no mundo astral de maneira mais aflorada, porque nós já não estamos mais ocupando este corpo. Seria o bardo da realidade. Todos esses bardos aqui a gente vai estudá-los no decorrer do vídeo. E por último, o 6º bardo, que é o bardo do vir a ser, né? A realidade do Siddhipa, do Nirmanakaya, né? Do budismo tibetano, que é a realidade onde vai existir toda a preparação para o novo renascimento. Vamos recapitular aqui? Bardo desta vida, bardo dos sonhos, que é o bardo onírico, bardo da meditação, bardo da morte, bardo da realidade, na realidade astral, e bardo do renascimento. Capitulou? Conseguiu entender que são esses 6 bardos? Uma vez dito isso, vamos falar então agora um pouco de cada um deles. E eu quero falar de todos os processos um a um que todos nós iremos passar, como eu disse, quer você queira ou não. A não ser que você tenha plena consciência de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo aqui, né? A não ser que você seja um bodhisattva. Você simplesmente escolheu estar aqui, escolheu estar aí onde você está, né, por um propósito maior, por uma missão maior. Esse fica a encargo dos grandes mestres, dos grandes avatares. Mas vamos lá. Enfim, o que ocorre então quando a pessoa começa os seus processos da morte? Primeiro, vai começar a haver o processo de dissolução dos elementos. Quais seriam esses elementos? O elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar e o vácuo, que seria a consciência, a vacuidade, o nada. Nós somos constituídos desses 5 elementos. Ora, o que seriam esses 5 elementos? Esses 5 elementos seriam
os elementos mais grotescos, entendeu? Dos elementos que nos constituem. Como eu poderia dizer para você? Por exemplo, quando eu vou para o elemento terra, se eu coloco isso nas lentes científicas, os cientistas vão começar a dissecar os elementos terra e eles vão se deparar com o quê? Com moléculas, com átomos, átomos de carbono, hidrogênio e assim por aí vai. Agora, quando eu quero resumir tudo isso, para não ficar dissecando um por um, eu posso dizer elemento terra. Isso se sucede com o elemento água, com o elemento fogo, com o elemento ar e com a vacuidade, com praticamente o éter, o nada ou a consciência. Todos os seres eles são constituídos por esses 5 elementos, que eu estou dizendo aqui de maneira mais superficial, né? Que talvez não seja nem novidade para você. Então, o bardo da morte, ele começa a se dar, os processos da morte, eles vão começar a se dar, propriamente dito, através da dissolução dos elementos. Agora, existe um padrão de tempo para isso? Nem sempre. Imagine uma pessoa de idade que está ali enferma num leito de hospital, né, está ali nas últimas semanas e por aí vai. Esses processos eles podem acontecer lentamente. Agora imagine uma pessoa que tem uma morte súbita, um acidente fatal, alguma coisa. Então vai se pular esses processos? Não. Esses processos eles vão acontecer mesmo assim, só que de uma maneira mais rápida. Entendeu? Porque o desligamento foi rápido. Então esses processos eles vão acontecer de maneira rápida. Por isso que não é uma receita de bolo. Perceba que os ritos são os mesmos, mas eles não necessariamente serão nos mesmos tempos para todas as pessoas. Isso vai depender de pessoa para pessoa, como a pessoa está morrendo, como ela morreu, se foi morte súbita, se é uma morte lenta e por aí vai. Mas vamos aqui caracterizar uma pessoa que esteja ali nas suas últimas semanas de vida. Quando ela começa a entrar nesses processos de morte, ela vai começar a sentir a dissolução dos seus elementos. O primeiro elemento aqui é o elemento terra. E quais são os sintomas de que a pessoa está entrando no processo de morte? Primeiro, ela começa a ficar com a pele flácida. O seu corpo começa a ficar pesado. Ela começa a ficar sonolenta. Ela já não tem forças para ficar em pé. Ela não tem muitas forças nem para erguer sua perna. O seu corpo está estupidamente pesado. Ela começa a ter sensações de que ela está afundando na cama. Ela começa a ter sensações de que o chão está sendo tragado. Ela começa a ter uma sensação de que existe um peso enorme a esmagando. Esses são, e mais outros sintomas detalhados, né, que está no livro, esses são os sintomas de que a pessoa já está entrando no bardo da morte, nos processos da morte. Por quê? O elemento terra agora já está começando a se dissolver no elemento água. A visão que a pessoa começa a ter, apesar depois de sofrer todos esses sintomas, é primeiro, confusão mental, e ela também vai começar a ter uma visão das coisas, de coisas trêmulas, tremeluzentes. As coisas começam todas a ficar tremeluzentas, confusa. Nesse processo, a mente já começa a ficar num estado de perturbação e de muitas confusões. A pessoa pode ter visões boas, a pessoa pode ter visões ruins, a pessoa pode ter um estado de prazer, a pessoa pode ter um estado de tristeza. E todos esses sentimentos eles oscilam muito rápido. É uma mistura, é uma confusão. Esses sintomas acontecendo e a mente também numa bagunça só. Entendeu? Agora, o elemento terra, né, ele começa a se fundir no elemento água. E o elemento água, quando ele começa a se fundir no elemento fogo, também existem sintomas. Quando o elemento água começa a se fundir no elemento fogo, os sintomas é que a pessoa começa a ficar com a garganta seca, ela pode às vezes começar a lacrimejar pelos cantos dos olhos, líquidos começam a escorrer pelo seu nariz, às vezes algumas pessoas podem ter incontinência urinária, e todas essas são características de que o elemento água está se dissolvendo no elemento fogo. A pessoa já está entrando no processo de morte.
Agora, quando o elemento fogo começa a se dissolver no elemento ar, também vai existir sintomas. Uma coisa eu esqueci. Qual é a visão que a pessoa vai ter lá quando o elemento água está se dissolvendo no elemento fogo? Ela vai ter visões de vórtices, de nuvens. Ela, no meio dessa confusão, ela pode ter essas visões. Agora, quando o elemento fogo está se dissolvendo no elemento ar, ela vai ter sintomas. E quais seriam esses sintomas? Primeiro que ela vai ter uma sensação de que o mundo está acabando num holocausto de fogo. E que ela também está sendo tragada por esse fogo. Mas este fogo não é aquele fogo que está queimando, que está incomodando a pessoa, mas ela tem essas sensações. Ela vai ter visões de como se fosse vagalumes, pirilampos, um monte de focos de fogo, bolinhas de fogo. Todos esses sintomas são características das dissoluções dos elementos. Agora, quando o elemento ar começa a se dissolver no elemento da vacuidade, então a pessoa também tem sintomas. E os sintomas são muito característicos. Os sintomas eles vão atuar diretamente na respiração. A pessoa ela já não tem mais força para respirar. Ela inspira de maneira muito curta e expira de maneira mais longa. E essa respiração vai ficando cada vez mais perturbada, mais fraca, mais fraca. A pessoa começa a ter a sensação de ventos, Embora ela tenha essa sensação que está sendo carregada pelos ventos, ela começa a ficar cada vez mais sem ar. Ela já não tem mais contato com o mundo externo. Nesse momento essa pessoa não consegue mais interagir com nada. Ela já está num processo precário. Por quê? Porque o elemento ar, já está na fase de se dissolver na vacuidade, na consciência. Segundo os tibetanos, até a dissolução da terra no ar, existe o processo, existe chance da pessoa voltar a viver. Existem os procedimentos de ressuscitação. Não é isso que acontece na medicina moderna? Pessoas que chegam lá em estado completamente precário, mas ainda assim eles sofrem um processo de ressuscitação e recuperam. Então, segundo os budistas, a dissolução até o elemento ar, ainda existe a possibilidade de recuperação. Agora, quando o elemento ar ele passa a se dissolver de maneira absoluta na consciência, é neste momento que não existe mais chance da pessoa sobreviver. Ela praticamente entrou no processo de morte. E ela consolidou. A consciência já está, aos poucos, deixando aquele corpo. A ciência moderna, como ela vai configurar a morte? Quando a pessoa deixar de respirar, quando já não há mais batimento cardíaco, quando o cérebro deixou de funcionar. Então, se a pessoa ela não possui nenhum sinal vital, é neste momento que se configura praticamente a morte da pessoa. Então você vê que fica muito bem claro. E pensa que todos os conceitos que eu estou trazendo para você são conceitos que foram difundidos, há séculos e séculos atrás. A gente vê que a medicina moderna, ela está muito bem, embora não consciente disso, mas em comum acordo com a sabedoria tibetana. Porque, como disse, como a medicina hoje vai configurar a cessação, a morte, o óbito? Quando a pessoa perde os sinais vitais e principalmente deixa de respirar. Você não está mais respirando, está morta, porque a respiração é fundamental. Quando a pessoa deixa de respirar, neste momento, para a medicina, ela se dá como morta. Mas ainda para a sabedoria tibetana, a consciência não deixou o corpo inteiramente. Ela ainda está sentindo as dissoluções. Só que agora ela perdeu todo o contato com o mundo externo. Mas ela ainda está completamente consciente com o seu mundo interno. Ela ainda está tendo muitos sintomas ainda dessa dissolução. Só que esses sintomas agora será peculiar dessa pessoa. Essa pessoa ela vai começar a perceber filamentos energéticos, que eu poderia chamar de yin yang, mas que os tibetanos dizem que seria
a gota vermelha herdada da mãe, a gota branca herdada do pai. A gota branca que está no chakra do topo da cabeça começa a descer. A gota vermelha, que são esses filamentos energéticos, que está alojado ali no chakra umbilical, aproximadamente ali, começa a subir. Eles se encontram no coração. E quando esses filamentos energéticos, não disse para você que é mais ou menos um processo, né, de reversão do nascimento e a morte? O nascimento é a reversão e a morte é uma reversão do nascimento. Quando esses filamentos energéticos, gota branca e gota vermelha, eles se encontram no coração, a pessoa ela vai ter visões ou de vermelhidão ou visões de branquitude, enfim. Quando essas gotas se encontram, é neste momento que a consciência começará a deixar o corpo daquela pessoa. E para os tibetanos, qual é a característica que a consciência deixou de vez aquele corpo? Rigidez cadavérica e secreção de líquidos pelos orifícios, nariz, nariz, ouvido, enfim, todos os orifícios. Quando a pessoa apresenta rigidez cadavérica e secreção pelos orifícios, é porque a consciência da pessoa já não está mais naquele corpo. Aquele corpo já não existe uma entidade mental, nenhum tipo de consciência. É simplesmente um pedaço de madeira. Esse seria basicamente o primeiro processo da morte que todos nós vamos passar, né? Como eu disse, o período ele vai variar de pessoa para pessoa. Agora tem um grande segredinho aqui. Você percebe que quando você está sonhando, o seu tempo ele é totalmente diferente do tempo de agora. Então esses processos, eles não estão caracterizados e configurados pelo nosso tempo. A gente pode avaliar o tempo daqui para lá observando a experiência. Alguns dizem que essa experiência pode ser muito rápida, outros dizem que pode ser demorada, né? Mas agora para a pessoa que está passando por essa experiência, pode ser muito rápido ou como ela pode ter a sensação de que isso demorou uma eternidade. Percebeu? Porque a condição, a percepção de tempo, ela muda completamente agora, quando eu me desligo desse tempo, dessa realidade. Entende? Então, no momento que a consciência agora deixa esse corpo, aí que ela vai cair na realidade pura, daquilo que ela realmente é. Como isso se sucede? Simplesmente ela vai ter uma sensação, eu digo que uma sensação orgástica. No momento que a consciência deixa o corpo, ela tem a mesma sensação que quando ela vem a esse mundo, que é através do orgasmo, né? Ela tem uma sensação estupidamente avassaladora. Você até perdeu. Nossa, enfim. Vocês entenderam? Elas têm ela vai ter uma sensação grandemente agradável, né? Uma sensação orgástica como nunca sentida. Porque agora a consciência deixou o corpo, ela tem mais liberdade para sentir isso. É nesse momento que ela vai se deparar com a clara luz, com a luminosidade radiante, com o teu estado puro de ser, com a sua realidade. Só que ela, né, a título aqui metafórico para você compreender, para a coisa ficar bem didática, porque eu gosto de ser didático, ela vai se deparar diante ao oceano, a pura clara luz, o estado radiante do ser, ou Deus, se você quiser chamar, ou todos, se você quiser chamar, e ela vai se ver como uma gota. Entende? Este momento é o momento que ela é convidada a se dissolver na clara luz. Por quê? Porque ela perde toda a sua identidade, ela perde todo o seu ego, ela deixa de ser gota para se tornar o oceano. Mas como eu disse, a clara luz sempre estará nos convidando para este momento de liberação, para nós unirmos-nos com ele. Lembra? O pó que é do pó vai ao pó, o espírito que é de Deus volta a Deus. Só que por uma questão de não identificação, nós recusamos a clara luz. Disse que
Para as pessoas que vivem no cotidiano, ordinariamente, que não têm nesses processos, o tempo essa sensação é um estalar de dedo, é muito rápido. Para as pessoas que praticam, né, medianamente, todos esses processos, o tempo pode ser o tempo de uma refeição. Ela pode usufruir, né? Sei lá, como eu disse, não tem um tempo preciso, sei lá, 12 minutos, 20 minutos, por aí vai. Os grandes mestres podem ter essa sensação por até 3 dias. Observe a diferença, como eu disse, todos nós iremos passar por esses ritos, mas a experiência será diferente de uns para com os outros. E, inclusive, dependendo de como foi a ação da pessoa. Imagina uma pessoa rebelde, que nunca quis saber de nada com nada, só fez mal para as pessoas. É possível que ela terá muito medo dessa clara luz. Embora isso é puro amor, é puro estado de êxtase, é puro estado de não ser, é pura vacuidade, ainda assim essa pessoa, ela verá essa clara luz como algo aterrorizante. Então tudo vai depender do karma de cada um, é como eu disse. Mas enfim, todos irão passar por esse estado orgástico, por esse estado de prazer, que vai nos convidar. Só que daí entra aquela questão até, né, da passagem bíblica da mulher de Ló que olha para trás. Quando eu me deparo com essa clara luz, com essa luminosidade radiante, com Deus, com o todo, eu simplesmente me vejo sendo gota e eu percebo que eu posso perder toda essa minha identidade. Mas percebe que a gota e o oceano são feitos o quê? Das mesmas essências, da mesma essência. Quando a gota encontra o oceano, ela já não é mais gota, ela se torna um oceano. Só que para isso ela precisa perder a sua característica de gota, entendeu? A gota é o João, é a Maria, é o José, é o Jorge. Só que quando ele, né, se dissolve no oceano, já não existe Maria, nem José, nem Ana, mais ninguém. Esse é o grande problema, né? Porque quando as pessoas se deparam com essa clara luz, elas se tornam a mulher de Ló. Ao mesmo instante elas pensam, puxa, mas e minhas coisas? E as pessoas que eu gosto? E minha família? E todo mundo? E meu carro? E por aí vai, entende? Então neste momento ela perde a oportunidade de se liberar, se dissolver na vacuidade, na vida real, no seu estado puro de mente, no Rigpa, né, como diz os tibetanos. Ela se recusa, então essa clara luz fecha. Quando essa clara luz fecha, ela tem um decaimento repentino na sua consciência. O que acontece? Ela vai agora estar confusa. De repente ela sai na realidade do corpo dela. E aí de repente ela vê parentes chorando, ela pode ver médico ali tentando ressuscitar ela, vai depender de onde que ela estiver. Ela pode ver o seu corpo, ela pode tentar voltar, ela pode ver demônios à sua volta, ou ela pode ver anjos, ela pode ver entes queridos ali, ela pode ver extraterrestre, ela pode não ver ninguém. Tudo vai depender da experiência e do estado kármico de cada um, como eu disse. Mas o processo vai acontecer, entendeu? Então essa pessoa agora ela já começa a ficar confusa. Ela não sabe se ela morreu, ela não sabe se ela está sonhando, ela está com medo de ao mesmo tempo estar com prazer, a mente está passando um turbilhão, é uma confusão. Os estados eles se alternam entre um e o outro de maneira muito rápida. Ao mesmo tempo que a pessoa se alegra porque está leve, livre, leve e solta, ela cai num pavor profundo porque ela já começa a perceber que ela está morta, ela já não sabe o que está acontecendo, enfim, é uma confusão, né? Nesse instante ela pode ter um apagão novamente e ela vai ter um segundo aspecto da clara luz. Esse segundo aspecto é a mesma luz, só que ele já não tem tanto aquele fulgor puro. Ele já é como se fosse um reflexo do primeiro momento da clara luz, né? Então, esse segundo momento também ela terá o convite da liberação, para ela se dissolver na clara luz novamente. Mas 99,9% das pessoas não vão reconhecer, vão ter medo de se dissolver, porque ego, apego, desejo e todas essas coisas vão fazer com que nós escolhamos não nos dissolvermos, porque nós vamos perder completamente a nossa identidade. Já não vai mais existir o João, a Maria,
Mas o João e a Maria vai existir como um grande oceano, e deixa de ser gota. Mas e o medo? Somos todos, de certa forma, a mulher de Ló, porque vamos olhar para trás e virar estátua de sal. Vamos perder esse segundo momento. O bardo da clara luz é conhecido como Chikai Bardo. Se a pessoa se libera, ela vai entrar na realidade do Dharmakaya, na realidade do Dharmata, que é a realidade do sem corpo, é a realidade do não nascer. Agora ela é somente o puro estado de consciência. Então essa seria a realidade do Chikai Bardo. Agora, como ela não se identificou devido ao teu estado de consciência, a tua vibração de consciência, a tua própria recusa, ou o teu medo de se dissolver, porque como eu disse, dependendo do karma, a pessoa pode ver isso como uma coisa aterrorizante, ela vai decair a consciência dela para um segundo bardo. Né? Lembra dos 6 bardos? E agora nós estamos no processo do bardo da morte. Esse segundo bardo seria o quê? O Choni de Bardo, que é o bardo da realidade do Sambhogakaya. Nesse bardo, aí ela ficará por 7 dias, praticamente, tendo experiência com as deidades pacíficas e depois mais 7 dias tendo experiência com as deidades iradas. Observe que as deidades pacíficas e a deidade irada são os mesmos seres. Por um lado, o ser mostra sua luz, por outro lado, ele mostra sua outra face, a sua sombra, porque é o plano dual. Observe que no livro tibetano dos mortos, o tempo todo, eles estão dizendo que toda essa realidade não passa de projeções da mente de cada um de nós. Entendeu? Agora nós não temos o corpo como anteparo. Agora, na realidade do Sambhogakaya, nós nos tornamos o pintor e o quadro que nós pintamos. Porque agora eu pensei, a realidade, ela se condensa. Eu não tenho mais corpo. Pensei em X, X se condensa. Pensei em Y, Y se condensa no mesmo instante. É por isso que eu digo que agora, nesse momento, eu sou o pintor e também sou a escultura que pinto. Entendeu? É nesse momento que vai depender do karma de cada um que nós podemos passar por uma boa realidade ou não. Mas, no livro tibetano dos mortos, ele sempre nos alerta que a realidade, todas essas realidades, nada mais é de um confrontamento com a nossa própria mente, com os nossos estados mentais. É como se houvesse um espelho tridimensional à nossa volta, projetando a nossa mente paranoica ou a nossa mente tranquila. Tudo vai depender de cada um de nós. Não tem a ver com uma crença. Não tem a ver como, por exemplo, se um cristão morrer, ele vai passar pela realidade do Sambhogakaya e agora ele vai ver Buda. Ele vai ver Padmasambhava, ele vai ver Bodhisattvas e por aí vai. Não. Ele vai ver justamente as deidades que ele era devoto em vida. Uma pessoa católica, uma pessoa cristã, na realidade, nos 7 dias das deidades, vamos colocar aqui exemplo, uma pessoa cristã. Ela vai se deparar com Jesus Cristo, ela vai se deparar com discípulos, ela vai se deparar com Abraão, com Isaac, com o rei Davi, com todos os personagens que tem na Bíblia. Tudo vai depender, né, da sua devoção. Uma pessoa católica, ela vai se deparar com Nossa Senhora, ela vai se deparar com Maria, ela vai se deparar com Jesus Cristo, com São Benedito. Um umbandista, ela vai se deparar com os Exus, ela vai se deparar com o Preto Velho e por aí vai. Todas essas divindades nada mais são do que projeção da mente da pessoa. E essas divindades estarão ali como uma oportunidade de liberação. Agora, se você reconhece que todas essas coisas da realidade do Sambhogakaya nada mais é do que a sua própria mente, a projeção da sua própria mente, você tende a estar consciente e aos poucos você vai dissolver esses elementos na sua própria mente e por consequência se dissolver na clara luz, que é a única realidade que existe, no todo, em Deus, na luminosidade radiante. Então esse momento dos 7 dias das deidades pacíficas
são um momento também, né, de liberação, que não deixa de ser uma transição na nossa mente, que agora está sem corpo, porque nós estamos mortos nesse momento. Agora, o não reconhecimento disso irá nos outros 7 dias subsequentes se converter na realidade das deidades iradas. Que não são iradas, são aspectos da nossa mente, que são os aspectos sombrios das nossas mentes, que caracteriza aí a inveja, o orgulho, né? As nossas intenções maldosas, as nossas sombras, os nossos medos, as nossas paranoias, os nossos traumas. Imagina um cristão que passou a vida inteira acreditando em demônios, que o demônio estava debaixo da cama, que o demônio lutava contra ele. Tudo isso está na mente dele, só que agora ele não tem corpo. Ele vai ter que enfrentar esses demônios. Esses demônios não estão à parte dele, são projeções da mente dele. Então esses 7 dias, ele vai passar por essas realidades aterrorizantes. A pessoa está totalmente confusa, entendeu? E a depender do seu medo, ela vai fugir o tempo todo de tudo isso, porque ela não quer isso. Ela está fugindo desse confronto com a própria mente. Ainda assim, para a sabedoria tibetana, essas deidades iradas, elas não podem fazer mal para você, porque você não tem corpo, e ela é projeção da sua mente. Mas por você não estar consciente que isso é projeção da sua mente, você vai simplesmente fugir da sua própria mente. Os monstros da sua própria mente vão tentar te engolir e você vai se esconder deles. Mas se você reconhece que esses monstros não são reais e que simplesmente são projeções, você também terá a oportunidade de dissolver esses monstros na sua mente e, por consequência, né, se dissolver na clara luz. Então, todas as deidades pacíficas quanto as iradas são oportunidades para você se liberar. Os demônios da sua mente, eles não são ruins. Eles são aspectos das deidades, só que de uma maneira mais enérgica, mais coercitiva, te convidando a você tomar consciência daquilo que você é e que está dormindo. E que teima e que insiste em não acordar. Por quê? Porque está fugindo dos próprios medos, das próprias paranoias. Lembra que se agora nós estamos mortos, não temos mais corpos, essas coisas são tão reais quanto essa realidade que nós estamos vivendo aqui. Não é diferente, só que de uma maneira mais vívida. Agora você tem o poder, porque você está somente vivendo na realidade mental da sua mente. O que você imagina, cria. Agora você, pelos seus medos, foge dessa realidade, desses 14 dias de deidades pacíficas e deidades iradas. Você agora vai cair para o terceiro bardo. Lembra o primeiro? Chikai Bardo, que é o momento da clara luz, depois o reflexo da clara luz, depois não reconhecendo, caímos a nossa consciência no Chonid Bardo, que é a realidade do Sambuga Kaya, ali que você vai experienciar, ter o confrontamento com a sua própria mente, que é a oportunidade das liberações, entendeu? Que você vai experimentar os mundos celestiais, seres angelicais, Jesus Cristo, e tudo vai depender da sua crença, ou nada também, que é apavorante. De repente você é um ateu que não acredita em nada, você vai ter essas sensações, que é projeção da sua mente. Ou você vai ver um breu total, é projeção da sua mente. Por isso que é muito peculiar. Lembra como eu disse? Essas fases todos nós, sem exceção, iremos passar, todos os seres irão passar. Todos os seres, sem exceção, não é exclusivo do ser humano. Só que cada um terá uma experiência diferente, a depender da sua crença. Entendeu? Não é um ponto específico, porque é a sabedoria budista, então quer dizer que todo mundo que vai passar por esses bardos vai encontrar com Buda. De jeito nenhum. Vai depender exclusivamente da tua mente aí, se ela está em paz ou se ela é conturbada, né? Por isso que, intuitivamente, as pessoas dizem que a salvação é, de certa forma, individual. Entende? E só para frisar, o bardo ele é simplesmente um mapa que vai fazer você estar consciente nesses processos, entendeu? Mas que exige um exímio esforço para você estar consciente. Porque 99,9% de todas as pessoas que passaram por esses ritos,
Elas não terão nenhuma consciência de tudo isso que eu estou dizendo, mesmo passando. Diga-se de passagem, você já passou milhares de vezes por esse processo. Eu já passei milhares de vezes por esse processo. E por isso estamos aqui, entendeu? Muitas das vezes por fuga, por medo. Tudo depende de onde você encarnou. Um tremendo pavor de um confrontamento da sua mente faz com que você reencarne na primeira oportunidade que você encontra. Né? Então diz os tibetanos que a pessoa pode encarnar num mundo infernal, no reino animal, no mundo dos fantasmas famintos. Tudo vai depender também do seu estado vibracional. Entendeu aqui? Então, não identificando, não se liberando no Chone de Bardo, nós vamos agora no Bardo do Viracer, que é do Sidpa Bardo. Aqui no Sidpa Bardo, que é um decaimento da consciência, nós vamos começar a rodear os duplos etéreos dos planetas. Nós vamos começar... O telefone aqui tocou. Peraí, deixa eu tomar um gole d'água aqui, aproveitar aqui. Como o negócio tá mudo aqui, porque o microfone tá conectado no celular, eu não sei se tocou aí ou não. Enfim, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, porque me escalpela aqui para fazer esses estudos aqui, para deixar o mais fácil possível para você. Ou se você não quiser assistir, ó, aqui o livrinho bom de 600 páginas para você ler. Enfim, mas fica aí comigo aí. Vamos aí à realidade do Sidpa, né? Não reconhecendo todas as coisas, decai-se a consciência e agora nós vamos começar a rodear os duplos etéreos dos planetas físicos. Mas aonde que é esse duplo etéreo dos planetas físicos? São os famosos mundos astrais. Colônias espirituais, umbrais, infernos, purgatórios, planetas superiores, nosso lar... Shambhala, o mundo astral dos celtas, que eu esqueci o nome, Valhalla, e por aí vai, entendeu? Agora nós vamos nos adensar conforme o nosso estado de consciência em alguma dessas realidades astrais. Adensando nessas realidades astrais, também teremos experiências ou boas ou ruins, a depender de onde você vai se adensar. Se você é um cara que conhece as suas ações e que sempre foi um cara mal intencionado, é provável que, né, se não converter aí, se não reconfigurar o seu nível de vibração de consciência, pode ser que se adense no umbral, no mundo infernal, no mundo dos fantasmas famintos. Agora, se não, independente da sua religião, que como eu disse, pode ser que, né, a sua consciência se estabilize numa colônia astral, numa casa de recuperação astral, no nosso lar da vida. Tudo vai depender. Não é uma receita de bolo, mas todos nós iremos passar por esses ritos. Ainda assim, teremos a oportunidade de liberação. Você vê que nos contos espíritas, né, nos umbrais, vira e mexe existe o socorrista, as pessoas que estão indo lá para tentar liberar essas pessoas. O quê? Para tentar fazer com que a pessoa se reconheça no seu estado puro de mente, que é pura luz, puro amor, puro prazer, né? Pura vacuidade, puro não ego, entendeu? Para se dissolver, mas a pessoa não reconhece, né? Relutantemente não reconhece, mesmo querendo reconhecer, entende? Então, vivendo nessas colônias astrais, diz, né? Eu estou dizendo aqui a colônia astral e tudo que eu disse aqui, para abordar uma linguagem mais universalista da questão, né? Disse a sabedoria budista que as pessoas passarão por esses períodos aí aproximadamente 21 dias. Agora, como eu disse, imagina uma pessoa que já morreu e está vivendo no mundo astral. O tempo lá é completamente diferente. Então nós estamos dizendo 21 dias daqui para lá, não de lá para cá. De repente esses 21 dias lá é uma sensação de uma eternidade no umbral, é uma sensação de uma eternidade no mundo dos fantasmas famintos, é uma sensação de uma eternidade no mundo dos infernos, né? Ou no mundo astral superior, enfim. Pode ser uma sensação de uma eternidade, mas ainda assim, esses ainda por nós não termos um corpo físico,
estamos passando por um período que é o aspecto da existência. Lembra que todos esses períodos são aspectos da existência. Esse período que nós estamos passando agora é um dos 6 aspectos da existência. Ainda assim, todos esses aspectos não é a existência a realidade última, porque o Bardo Todó está nos convidando a nos liberarmos fora do Sansara, para a realidade, para o estado da mente pura, para a tua real natureza, para o estado de Rikpa, né, para o todo, para a dissolução total daquilo que você é, para se transformar no todo, para você deixar de ser a gota do oceano e se tornar o oceano. Entendeu? Então nesses períodos agora vai começar o que? A preparação para o renascimento nos mundos físicos, como nós renascemos aqui. E como isso se sucede? Agora lembra que nós estamos no bardo do Sidpa Bardo, ou na realidade do Nirmanakaya. Neste momento que nós estamos vivendo nesses mundos astrais, ainda nós não temos corpos. Todos os corpos que nós criamos nesses mundos astrais são projeções da nossa mente. Então a pessoa imagina-se num corpo desconfigurado e ela está num corpo desconfigurado. Tudo vai depender do karma da pessoa, como eu disse. Agora, existe umbrais, mundos infernais e mundos superiores específicos? Ora, o que acontece lá, mais ou menos o que acontece aqui. Existem 2 ou 3 cidades no mundo, ou existem milhares de cidades, né? Centenas de países e centenas de estados. Entendeu? Então, ali é mais ou menos como aqui. Entendeu? Então, vai tudo depender do seu estado vibracional. Por quê? Você será, né, tragado pelas forças gravitacionais a depender da sua vibração de consciência. Não é uma questão de escolha. Porque se a pessoa passa consciente por todos esses estados, então ela pode escolher, porque ela se reconhece. Ela reconhece o seu estado. Como eu disse que 99,9% das pessoas da população mundial não se reconhece, elas simplesmente vão deixar os ventos kármicos carregar. Elas vão ser tragadas pelas forças gravitacionais. De novo esse telefone, ó. Elas vão ser tragadas pelas forças gravitacionais de acordo com a compatibilidade de consciência. Simples assim. Não importa no que você acredita. O que importa é teu nível de consciência, a tua vibração, a tua compatibilidade de consciência. Ah, mas o cara era um ateu, não acreditava em Deus, nunca foi em religião. Mas é um cara bom, um cara polido, um cara respeitoso, um cara consciente, um cara claro. Você acha que um cara desse aí vai se adensar no umbral da vida? Mas o cara era um cristão, acreditava em Deus, era um estudioso da Bíblia, mas um cara arrogante, um cara prepotente, um cara corrupto, um cara hipócrita. Você acha que esse cara vai ser atraído por um mundo astral superior? A gente tem que tomar muito cuidado. É lógico, eu não estou dizendo que todo cristão vai para o umbral, mas vai depender do nosso verdadeiro estado de consciência. A gente pode esconder as coisas dos outros, mas como é possível nós esconder, né, as coisas que nós fazemos de nós mesmos? Você é aquilo que faz quando ninguém está olhando. Entendeu? Então você vê que não existe punição. Não existe um Deus para punir, não existe um diabo para ferrar a nossa vida. Tudo é questão da nossa consciência, do confrontamento da nossa mente. Se a nossa mente é paranoica, infelizmente nós vamos ter aí, né, uma sensação muito aterrorizante. Então é recomendado que a gente equalize a nossa mente, deixe a nossa mente em paz, né? Como eu disse, não é uma receita de bolo, isso vai variar de pessoa para pessoa. De repente, se a pessoa é consciente em todos esses processos, ela vai tirar esses processos de letra. Sendo mesmo que quando ela estiver na realidade do Nirmanakaya, que agora é nos mundos astrais, ela terá a capacidade de encarnar no mundo bom. Agora eu digo para vocês, as pessoas que estão nos mundos dos fantasmas famintos, nos mundos infernais, no reino animal, como eu disse, se caracteriza como uma realidade literal, que ela existe, e uma realidade psicológica. Então você consegue entender que as pessoas têm a realidade psicológica, né? Que é uma realidade infernal, ela vai automaticamente ser atraída por uma realidade literal infernal. A pessoa que tem a mente em paz, ela vai automaticamente... Você observa que essas duas realidades estão acontecendo aqui agora?
Você consegue entender aí esse processo? Enfim, dentro desses processos agora, a pessoa ela vai sentir o quê? Uma tremenda necessidade de criar um corpo para ela se adensar nos mundos físicos novamente. A boa notícia é que 99% das pessoas elas vão voltar a renascer aqui nessa realidade, porque a maioria dos astrais, dos duplos etéreos desse planeta, né, eles estão aqui. Então logo não faz muito sentido você encarnar num outro planeta. Agora é claro que existem várias dimensões da realidade. Então existem outros planetas em outras dimensões que você pode sim renascer nessas dimensões, até mesmo no mundo extraterrestre. Criar um corpo segundo as condições biológicas daquele planeta e simplesmente renascer ali. Agora perceba que se a pessoa está no nosso lar, por exemplo, ela vai ter a possibilidade melhor de escolher aonde que ela quer nascer. Por quê? Porque ela está com a mente mais calma. Então ela tem a possibilidade de, assim, de certa forma, escolher, mais ou menos. E a pessoa que está no mundo do fantasma faminto, que está desesperado, quer sair de lá de qualquer jeito. Você observa que ela tem agora essa ânsia por renascer, o primeiro portal que se abre, ela pode cair para dentro. E aí que os tibetanos podem dizer que de repente esse portal pode ser uma enrascada. Literalmente, como se sucede esse renascimento? As pessoas elas vão começar a se sentir atraído. Quando as pessoas aqui em Terra ou no planeta que seja isso, compreende-se até mesmo os animais, elas vão se sentir atraídas quando esses seres estiverem em relação sexual. Simples assim. Você se sente atraído. Agora você percebe que se a pessoa está desesperada do lado de lá, de repente uma cadela está cruzando e ela, como fuga, quer sumir daquela realidade. E de repente, segundo o livro tibetano, que não diz com essas palavras, pode vir um cachorrinho. Simplesmente por uma fuga da sua mente, de si mesmo. Então está desesperado. Nesse caso, eu entendo aqui que o corpo serve como até mesmo um escudo, um anteparo. Porque agora se eu crio um corpo, eu estou escondendo da minha mente. Não importa qual corpo seja. Porque agora eu perco um pouco a consciência daquilo que sou, dos monstros que criei. Estou escondido dentro de um corpo. Não parece? Não soa muito isso? Entendeu? E é por isso que o mapa, né, que o Bardo Todol, que é o GPS, ele vai nos conduzir a ter um bom renascimento. E não cair nesses, né, renascer nesses mundos inferiores, até mesmo físico. Entendeu? Vai configurar aí o do reino animal, que não tem essa oportunidade de liberação. Segundo o livro tibetano dos mortos, quando nós nascemos, por exemplo, no reino humano, nós temos toda a oportunidade de liberação. Porque nós temos a consciência, entendeu? E nós não precisamos vivermos somente os instintos aflorados. Diferente dos animais que vivem mais os instintos. Eles não têm essa questão de filosófica da realidade. Da onde viemos, para onde vamos, o que é a vida, o que é o amor. Isso é um privilégio o quê? Dos seres humanos. Então recomenda-se que a gente nasça nos reinos superiores, né? E de preferência no reino humano. Porque no reino dos deuses, também ali existirá orgulho, sofrimento e todas essas coisas que eu disse para você. Como eu disse, o reino dos deuses também nós podemos configurar como uma realidade psicológica e uma realidade física. O reino dos deuses, ele se encontra aqui nessa realidade física. Mas como eu posso ter um parâmetro disso? É muito simples. Imagina um cara bilionário. Ele não vive como um deus, ele não faz o que ele quer. Então, caracteriza-se que ele renasceu no reino superior, no reino dos deuses. Porque ele pode ir para onde que ele quer, ele pode comprar o que ele quer, ele goza de muitos privilégios, ele pode ali mexer né, os seus pauzinhos, os seus desejos através da política, ele pode fazer o que ele quer. Ele é praticamente um deus. As pessoas aqui não adoram Elon Musk, não adoram Jeff Bezos, né? Não se apaixonam por esses caras famosos, né? Por esses cantores, esses jogadores que ganham milhões e têm fama e tudo mais. Não tem aí milhares e milhares de fãs que desejam ter a mesma vida? Essas pessoas, elas nasceram, estão encarnadas no reino dos deuses, no reino dos semideuses. Mas o ideal é que
nasçamos no reino humano, porque agora nós temos meio termo, nós temos esse espaço para pensarmos, para ensaiarmos para a morte e, por consequência, liberar do samsara, sair do sofrimento e simplesmente voltar a ser aquilo que nós sempre fomos e que temos esquecido ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos ou séculos, ou talvez milhões. Entendeu? Então agora, nesse momento que eu estou na realidade do Siddhipa, que eu sinto a necessidade de renascer, agora dependendo da minha compatibilidade de consciência, eu vou começar agora a rodear aquele casal que eu tenho muita afinidade, né? Ou aquela família que eu tenho muita afinidade, talvez a mesma família que eu tive o nascimento anterior. Tudo vai depender da afinidade e dos ventos kármicos do karma. Eu tendo afinidade agora, né, quanto mais afinidade eu tenho, né, após, né, a cópula, após o sexo daquele casal, do pai e da mãe que eu tenho afinidade, após uma explosão de orgasmo, lembra? Para sair a consciência tem a explosão de orgasmo, para entrar a consciência tem a explosão de orgasmo. Não é assim? A gente não vem através do relacionamento, através do orgasmo? Então, após essa explosão, essa mente, esse corpo mental, em posse dos elementos, das informações genéticas da mãe, mais as informações genéticas do pai e mais as suas próprias impressões, que são as nossas peculiaridades, vai simplesmente começar a trabalhar para produzir, a partir desses filamentos energéticos e desses genes, desse DNA, a produzir um outro corpo para que, porventura, 9 meses depois, ele renasça novamente nessa realidade. E é isso, pessoal. Eu acredito que eu não tenha esquecido nada. Eu acho que esse vídeo foi um dos vídeos mais importantes ou mais interessantes que eu tenho feito até agora. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível com essa questão. Como eu disse, nos dá uma força se inscrevendo em nosso canal. É imprescindível que você deixe aí o seu gostei, o seu like, comente. Talvez eu tenha esquecido alguns detalhes e você já está nesse processo, nessa busca. Pode aí acrescentar nos comentários. Talvez você tenha dúvida, pode aí também deixar o seu comentário. E aí junto a gente vai dirimindo essas dúvidas, eu vou buscando, me aprofundando cada vez mais. Enfim, eu acho que nem vou precisar resumir aqui para vocês. Se vocês quiserem entrar em mais detalhe, sugiro que leiam o Bardo Todol. Também o livro do Sogyal Rinpoche é muito interessante. Como eu disse aqui, eu busquei fontes de estudo. Vou repetir para vocês novamente. Deixa eu ver aqui a colinha de quem que eu busquei essas fontes de estudo para vocês. Se quiser aprofundar, ó, referência: Bob Thurman, né, que é um filósofo especialista aí na filosofia. O Pierre Grimes, também achei bastante interessante os seus vídeos, os seus conceitos. O Sogyal Rinpoche, que é do livro aqui Bardo da Vida e da Morte. E o canal do Padma Sandhi, que eu achei bastante interessante, assim, ele vai falar bastante disso, um cara assim, que bem estudioso nisso, bem conhecedor, né? Enfim, você que também que conhece, às vezes, como eu disse, eu estou no processo de estudo disso ainda, disso tudo, de repente eu posso ter deixado alguma coisa de fora, e é desse jeito, é vivendo, aprendendo, aos poucos a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, e eu acho que é isso, por isso que eu disse. É um vídeo muito importante porque tem a ver com aquilo que nós iremos passar inevitavelmente, independente da sua crença. E por que não, né, ensaiarmos para a morte? Porque se a gente ensaia, a gente começa a não ver a morte como esse bicho papão todo. Você encara a morte como os grandes mestres da sabedoria, né, do Tibete, da sabedoria budista e muitos outros mestres perceberam que a morte nada mais é do que uma transição que faz parte da vida e que não é o fim de tudo. A morte é apenas mais um período, mais um bardo. Como diz o Bardo Todol, processos de transição. Recapitulando, transição aqui desta vida, que é um bardo, depois
o bardo onírico, que é o bardo do sonho, que é um aspecto da realidade, o bardo da meditação, né, do estado alterado de consciência, psicodélico, por aí vai, que é um aspecto da realidade, os processos da morte, né, que é o bardo da morte, que é um aspecto da realidade, a realidade, o bardo da realidade, que são as realidades do Tikai Bardo, do Choni de Bardo, do Sidpa Bardo, que é um aspecto da realidade, né, e do vir a ser, que é o aspecto também da realidade. Todos eles são aspectos da realidade, e que essa vida é apenas um aspecto dessa realidade que faz com que nós ficamos aí perambulando no samsara. Samsara significa perambular, ou seja, que faz com que nós fiquemos aí por milhares de anos, sem a menor consciência, perambulando. E esse é um convite para a gente o quê? Despertar a nossa consciência, né? E a gente pode despertar a nossa consciência usufruindo desses 3 bardos que eles são acessíveis em vida, que eu disse para vocês, que é explorando mais essa vida, vivendo ela de forma mais consciente, mais profunda, sair desses fast food. Outra, explorando mais os teus sonhos, a tua projeção astral, o teu sonho lúcido, a tua saída fora do corpo, as tuas experiências espirituais. Isso é muito importante porque está ajudando a você se desprender dessa realidade e passar por essas transições de forma mais consciente. Eu acredito que um cara, por exemplo, como Wagner Borges, ele terá muita facilidade para se reconhecer depois que a consciência dele deixar esse corpo de uma vez por toda. Depois que o cordão de prata, né, se for desligado do seu corpo. Entendeu o que eu disse para você? E depois também nós temos a oportunidade através da meditação. Porque através da meditação, os grandes mestres passaram todas as suas vidas se dedicando a estudar minuciosamente isso. Através da meditação nós também podemos acessar essas realidades e até mesmo acessar a realidade última, que é o estado puro da mente, o estado puro do Rigpa, né? Os tibetanos têm muitos caminhos, os budistas têm muitos caminhos. Eu não sou um budista, não sou especialista em budismo, mas eu já li muito e eu vejo que eles têm muitos caminhos para isso. O próprio Siddhartha Gautama, ele deixou milhares de caminhos para esse processo de liberação da consciência. Então você vai, sabe, tem para todos os gostos. É uma questão da gente se esforçar e querer, né? Que eu disse, através do estado da meditação, através dos próprios psicodélicos, como as experiências com ayahuasca, a gente vai acessar, né, essas coisas, a gente vai acessar aspectos profundos de nós mesmos, acessar a nossa mente, além de toda essa concepção mecânica, reducionista, convencional, que tudo é a partir dos olhos material. E é isso, pessoal. Eu paro por aqui, 1h21 de vídeo. Tá bom demais, e quem sabe a gente aprofundando mais nesses estudos, a gente volta a fazer mais desses vídeos. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa o seu comentário, deixa o seu joinha. Grande abraço, espero de alguma forma ter me tornado o mais claro possível, espero que eu tenha assim te contemplado com boas novas, com uma coisa boa. Espero que todos esses meus estudos possam acrescentar na sua vida e possa diminuir o teu medo da morte. E é isso, grande abraço, felicidades e até um próximo vídeo.